Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. A primeira indagação que eu faço para o senhor, na verdade, é um pedido de avaliação. Eu queria que o senhor avaliasse, me desse o seu ponto de vista sobre essas decisões do ministro Alexandre de Moraes de sexta-feira para cá, porque foi uma decisão na sexta com medidas restritivas, uma decisão complementar, acho que a gente pode chamar assim, na segunda-feira. No seu ponto de vista, ministro, o que é que está certo ou o que excede no que foi apontado ali? O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal, ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente. Quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerado os ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Puxando aí pelo Supremo, o senhor acha que o caminho do Supremo, o Supremo caminha para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. Ministro, em relação às decisões de Moraes, e neste caso específico de julgamento dessas decisões sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Eu vou fazer uma pergunta. Indagando a uma pessoa do povo, você gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo? A resposta vai ser negativa. Eu, por exemplo, quando era integrante do Supremo, se me envolvesse em um sinistro, em um desastre de carro com vítima, eu responderia junto ao Supremo. Mas hoje, como ex-ministro do Supremo,
O meu foro, o meu juiz natural é a primeira instância. E a primeira instância com possibilidade de, havendo uma decisão com a qual não concorde, recorrer a um órgão revisor. O devido processo legal fica prejudicado. Hoje o senhor diz, pelas condições que estão impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são condições comparáveis ao de um preso condenado? O preso condenado, com sentença não mais sujeita à impugnação, ele cumpre a pena. É preciso observar se essas medidas alcançam a dignidade da própria pessoa. Uso de tornozeleira, a proibição de sair de casa, que é praticamente uma prisão domiciliar. Vamos observar a ordem natural, que é apurar para selar da culpa no processo crime, exercido o direito de defesa, chegasse à execução do pronunciamento judicial definitivo. E não há esse pronunciamento por enquanto. O ministro Luiz Fux divergiu, agora por último, na turma, e se lá eu estivesse, eu acompanharia, divergiu quanto à utilização por um ex-presidente da República. Vamos respeitar a instituição que é a presidência da República. Utilizar como se fosse um bandido de periculosidade maior, utilizar a tornozeleira. A tornozeleira é uma apenação que digo humilhante, porque alcança a dignidade da pessoa. Por que o senhor acredita, então, que os ministros têm acompanhado na turma, em maioria, as decisões de Moraes? Porque Fux ficou voz isolada. É um espírito de corpo que não deveria haver. Quando formei no colegiado, me manifestava espontaneamente, segundo o meu convencimento, não me importando em somar voto. Não há campo para solidariedade no órgão julgador. Cada integrante do órgão julgador deve atuar com absoluta independência, evidentemente acompanhando o colega no que se convencer do acerto da proposição desse colega. O senhor vê alguma previsão, assim, alguma perspectiva de mudança de cenário nesse comportamento da corte a partir do momento que houver mudança na presidência em setembro? Se sim, por quê? O presidente, ele é um coordenador dos trabalhos. Ele não é um superior hierárquico. E cada qual é que tem que compreender a envergadura da cadeira e a importância dos atos que pratique. E aí buscar praticar atos afinados com a legislação, com o arcabouço normativo. Eu repito, o Supremo hoje está na vitrine e é alvo de imensas críticas. Eu, por exemplo, saio, as pessoas me reconhecem na rua, eu nunca fui hostilizado como juiz, e reclamam do Supremo. E isso é péssimo. O Supremo é a última trincheira da cidadania, deve agir como última trincheira da cidadania, dando o exemplo, portanto, aos demais órgãos do Poder Judiciário. O senhor avaliaria, então, que falta, de certa forma, algum pulso ali, ou uma orientação mais firme do ministro-presidente da Corte hoje, o Luiz Roberto Barroso? Não, porque fica muito difícil para o ministro-presidente impor certa ótica. O que cabe a ele, no máximo, é fazer uma ponderação no sentido da correção de rumos, E como ele poderia fazer isso? conversando, no diálogo, um diálogo aberto, ainda que reservado, né, com o próprio ministro que está a atuar. Hoje, e ele ficou como relator de todos os casos que tenham alguma ligação com aquele inquérito inicial, que eu rotulei como inquérito do fim do mundo, tudo vai para ele, ministro, ele é o relator de todos os casos. Isso não é bom quando se deixa de observar o critério democrático, que é o critério da distribuição. Voltando à questão das decisões sobre Jair Bolsonaro, o senhor enxerga nessas medidas de Moraes uma tentativa de banimento da imagem do ex-presidente? Não, eu não posso. Por que banimento? Agora mesmo se potencializou muito a fala do presidente Trump. E uma fala como governante. E não visou proteger a família Bolsonaro. A família Bolsonaro não tem, junto à presidência dos Estados Unidos, esse prestígio todo, a ponto de o próprio governo interferir ou tentar interferir numa atuação do país irmão. Isso aí é algo ingênuo e que precisamos parar para observar qual é a origem em si dessa atuação do presidente Trump.
Mas eu vou insistir nessa questão do banimento, porque uma das reclamações que tem sido feitas pelos apoiadores de Jair Bolsonaro é o fato de ele não poder dar entrevista, não poder usar as redes, e essa extensão dessas medidas cautelares ir para terceiros, deixando dúvidas, inclusive, até quem que poderia ou não, se poderia usar alguma entrevista antiga de Bolsonaro, se pode usar alguma imagem antiga. Existe dúvida em relação a isso, inclusive. Eu só espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa e gere aí um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Se não se viveu isso nem no estado de exceção, o senhor classificaria o atual estado como o quê, ministro? Eu vejo como uma extravagância que vem se verificando no âmbito da Corte Maior do país, que é o Supremo. E é preciso que volte a Corte a atuar como colegiado e, preferencialmente, no plenário, com as 11 cadeiras ocupadas, e que cada qual se pronuncie com absoluta independência. Isso é que se espera. O senhor já disse que para poder entender as decisões de Moraes precisaria levá-lo ao divã. De toda forma, o senhor consegue perceber, ou de que forma o senhor percebe, por exemplo, se há algum impacto emocional nas decisões dele, já que ele é um dos principais alvos dos bolsonaristas? Olha, Rosiane, eu não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. E não consegue sair, estar em um lugar público, a não ser com contingente de seguranças. Quando isso se verifica, algo está errado. E cumpre aquele que é alvo da hostilização da sociedade observar os atos praticados e evoluir. Não é bom o que vem ocorrendo. Eu, por exemplo, vejo com muita tristeza o que vem sendo praticado e vou repetir. Resulta no prejuízo da instituição e mais à frente a história cobrará esses atos praticados. Ele proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível. Ministro, muito obrigada. Viu? O senhor quer complementar alguma coisa em relação a essa reflexão que a gente está fazendo aqui sobre essas decisões nesse momento do Supremo? Que haja uma evolução e que o Supremo atue não como órgão individual, como vem atuando na voz do ministro Alexandre de Moraes, mas como órgão coletivo e percebendo a repercussão dos atos que pratica. Aí nós avançaremos culturalmente. Ministro, muito obrigada uma vez mais, viu? Boa tarde para o Você é uma satisfação enorme e que tenhamos aí dias melhores.